Boa noite, pessoal. Espero aqui o Leandro aparecer. Lembre de colocar o nome completo assim que acessar, para a gente contabilizar a carga horária de vocês e o certificado. Oi, Olá, e aí? boa noite, gente. Boa Boa noite. noite, Ana. Boa noite, Leandro. O pessoal tá entrando aqui. Eu não tô vendo a tua imagem ainda. Tá aparecendo Eu? normal aí? Eu tô vendo normal. Tua imagem não carregou aqui ainda. O pessoal tá conseguindo me Você tá ver? conseguindo visualizar isso pra perguntar? Aqui tá só carregando. Quer que eu saia e tu me chama de novo? Pode ser, então. Tá. Vocês também não estavam conseguindo ver o Leandro? Agora foi. E aí? Boa Tá todo noite mundo mais uma visualizando aí vez. direitinho. Então, deixa eu ver aqui. Acho que já tem uma quantidade boa de ouvintes aí pra gente já começar a apresentação. A gente vai conversar com o Leandro, né, discente da UNEB. Para quem não me conhece, sou Ana Beatriz, aluna do terceiro semestre de administração e vice-presidente do diretório acadêmico. Oi para todo mundo aí que está dando oi no chat, dando tchauzinho. Leandro, perdão o barulho. Tranquilo. Leandro, queira se apresentar, por favor. Boa noite, pessoal. Meu nome é Leandro. E me convidaram para falar a respeito de algum tema referente à tecnologia, né? Então, eu tô aqui para a gente bater esse papo, né? Não sou um dono da verdade referente ao assunto, mas eu acho que é uma hora interessante para a gente debater, sim, esse assunto. Então, eu estou aqui, vamos dizer assim, abrindo espaço, né? Então, quem está assistindo aí, um abraço, Dan. Quem está assistindo aí e quiser comentar, quiser compartilhar, eu acho que todo mundo tem um pouco a contribuir e a gente pode fazer desse espaço um espaço para debater esse tema, né? Sobre esse uso da tecnologia, tanto no nosso cotidiano, quanto em momentos de crise, né? Como uma pandemia, por exemplo. Pronto. O pessoal aí, se tiver algum problema no áudio, algum problema na imagem, vocês podem estar informando, por favor. E Leandro, assim que quiser iniciar, ele vai falar, né? Um pouco sobre a tecnologia de informação e relacionar com o cotidiano, né? Com a situação da pandemia agora. Quando você quiser iniciar, Leandro, a palavra é toda sua. Boa noite, gente. Então, eu estava pensando sobre o que a gente debater aqui, né? E eu ainda perguntei a Beatriz, e aí, a gente faz a live de 1 hora ou estende para 2? Porque é um assunto que, quando a gente começa a debater, vai surgindo muitas coisas, vai, principalmente nesse contexto atual. E agora todo mundo está debatendo realmente. Quem achava que tecnologia estava aí só para ou roubar empregos ou para gerar desemprego, o que seja, está vendo agora a necessidade dela, né? Para aproximar as pessoas em momentos de necessidade realmente. E isso é não só em momentos de crise, é também em momentos de cotidiano. Mas em momentos de crise a tecnologia já se mostrou decisiva algumas vezes na história. Então, o que é tecnologia? Né? Porque quando se fala em tecnologia, a gente pensa logo nos computadores, a gente pensa nos robôs,
né? A gente pensa hoje na tecnologia mais voltada para a computação, mais voltada para a robótica, programação, aquelas coisas do futuro que a gente vê nos filmes e que a gente já atingiu essas datas, já ultrapassou essas datas que os filmes falavam, os filmes de ficção dos anos 80, e a gente ainda não vê aqueles carros voando, a gente ainda não vê coisas do tipo. Mas tecnologia, eu trouxe uma definição de tecnologia aqui, que é um conjunto de técnicas, habilidades, métodos e processos, né, usados na realização de objetivos, seja a produção de bens ou serviços, seja investigações científicas, seja qual for esse objetivo. Então, tecnologia, na verdade, é quando eu junto técnicas, é quando eu junto habilidades, é quando eu junto métodos, eu junto formas de fazer alguma coisa. Então, quando eu falo em tecnologia, eu não preciso pensar só na computação. Eu não preciso pensar só nas tecnologias de informação e comunicação, que é onde a computação está inserida. Eu não preciso pensar só em robôs. A gente tem tecnologia no nosso cotidiano. E a gente tem tecnologia em pontos da história em que a gente nem sonhava em existir, e coisas que a gente utiliza hoje de forma já controlada e que a gente ignora o fato de serem tecnologia também. Então, a tecnologia a gente tem aí desde quando o homem começou a utilizar o fogo, né, que mudou o estilo de vida dos seres humanos. Então, se a gente acha que a internet agora está mudando o jeito da gente se relacionar, se a gente acha que o WhatsApp, o Facebook estão mudando o jeito da gente viver, imagine o antes e o depois do fogo. Né? Imagine o antes e o depois de se controlar um outro elemento natural, que é a temperatura, que é o se fazer gelo. Então, congeladeiras hoje é uma super tecnologia que a gente tem em nossas casas e que não se tinha anteriormente. E isso mudou o estilo de vida das pessoas. Né? Então, a gente tem as ferramentas de pedra que os homens começaram a desenvolver. Ou seja, eu crio algo da pedra para uma atividade repetitiva que eu tenho que fazer. Então, imagine que antes de se ter as ferramentas em si, a pessoa tinha que sair procurando uma pedra qualquer que fosse afiada para fazer aquela atividade. E aí eu deixo de ter que procurar essa pedra o tempo todo, eu mantenho uma afiada e ela está reservada só para aquilo. Aquela pedra vai ser minha faca. Né? Então, é uma tecnologia. É eu guardar uma técnica, eu guardar um método, eu conseguir identificar isso e deixo aquilo ali já pronto para cada vez que eu precisar. Então, a gente tem o domínio dos metais. É incrível a diferença de épocas entre o domínio de um metal ou outro, né? O homem começou primeiro a dominar o bronze, depois o cobre. O bronze já veio 5.000 anos depois, praticamente, que o homem já dominava o cobre. Então, você tira aí uma distância. O Brasil, né, a gente tem 500 anos entre o descobrimento do Brasil e hoje é uma diferença absurda. Entre a época de Cristo e esses 2.000 e poucos anos depois, é uma diferença absurda. Então, ou seja, só 5.000 anos depois que o homem já dominava o cobre, é que ele veio conseguir dominar o bronze. O ferro foi quase 2.000 anos depois desse domínio do bronze. Né? Então, são quase 7.000 anos de distância entre dominar um metal e outro, saber fundir. E é uma coisa que foi uma tecnologia que mudou a história da humanidade, mas que nós hoje, que temos acesso à internet, a computadores, não sabemos, a grande maioria. Se me mandar fazer uma panela de cobre, uma ferramenta de bronze, eu não vou saber. Né? É uma tecnologia, é avançada. Pois é avançada e a gente não consegue fazer. E essa evolução da tecnologia vai surgindo na agricultura, né? Na forma como plantar as coisas, na forma como eu organizo as épocas, que o pessoal que tem avós aí, que vem da roça, então já fala, tá no tempo de plantar o milho, por causa do clima, por causa tem a questão da fase da lua, tudo isso, né? Seja para agricultura, para pesca, para caça, no uso das ferramentas, no conhecimento de como se comportar, de como agir, para coleta. Imagine o que é uma tribo, uma sociedade qualquer, que vive da coleta de frutas, e a diferença entre essa tribo não ter cestos, vai lá, cada um traz as frutas que consegue trazer nos braços, e aí de repente vem um cidadão de lá e pensa, não, se eu pegar algumas palhas aqui, cruzar e fazer esse cesto, eu vou conseguir trazer tantas frutas de vez. Então o cara que levou esse cesto pela primeira vez, enquanto todo mundo estava o dia todo coletando frutas, ele deu, 2 viagens e falou, agora eu vou descansar. Né? Então, a tecnologia, ela muda a forma como a gente
se relaciona, ela muda a forma como nós desenvolvemos nossas atividades, seja no cotidiano ou seja em situações de crise. E trazendo mais para essa parte da tecnologia de informação, de comunicação, e até para a questão da ciência, tudo de certa forma nasce com a escrita. Quando a gente começa a registrar as coisas, e aí eu posso pesquisar e registrar os meus conhecimentos e passar esse conhecimento à frente, né? Que é uma das coisas que eu vou citar aqui também sobre a questão de se passar o que se sabe, por mais que se pareça pouco. Então, a escrita, ela permite, de certa forma, um melhor estudo da matemática. A matemática embasa várias outras ciências, né? Então, é com a matemática que me permite o cálculo das distâncias para a geografia, para a cartografia dos mapas. A medicina também, como ciência, tem suas tecnologias, foi se guardando suas habilidades e também é permitida por causa da escrita, para se passar esse conhecimento. Né? Senão a gente ficaria até hoje contando histórias uns para os outros. A astronomia mudou a navegação, interferiu na navegação. Então, interferiu nos pontos positivos e negativos, mas também nos positivos que foram trazidos para a gente do outro lado do oceano. Né? A física é algo que interfere de formas na nossa vida que a gente não consegue identificar. A matemática e a física eu falo direto. Acho que se fossem ensinadas de forma mais prática, teria mais gente se apaixonando por elas. Eu acho que quem se apaixona por matemática e física é porque consegue relacionar a realidade. Você consegue sair daquela teoria e aplicar na prática, entender o que cada cálculo daquele representa. Então você vê realmente a aplicação dela. Muita gente reclama, eu aprendi isso em matemática e nunca apliquei em minha vida. Às vezes tem coisas que são aplicáveis e a gente não percebe porque... enfim, não vou entrar nos méritos, mas porque por algum motivo a gente não conseguiu captar, né? E quando a gente pensa em tecnologia, por exemplo, a gente vê muito hoje, quando se fala em tecnologia, se pensa nos Estados Unidos, se pensa no Vale do Silício, se pensa na Europa. E as tecnologias que a gente... China, principalmente. A China é quem tem a mente mais aberta. Eu acho que muita gente pensa que a China só trabalha com tecnologia para fazer vírus, né? Mas, enfim. A China é um dos países que eu ia citar mais para frente, porque muita tecnologia veio da África, né? Veio do continente africano, muita tecnologia veio da Ásia, e parece que tudo nasceu na Grécia, parece que tudo nasceu na Europa, e quando se trata de máquinas e computadores, parece que tudo nasce só dos Estados Unidos. Mas os egípcios utilizavam rampas, os egípcios utilizavam alavancas de formas que hoje muita gente não utiliza mais. Né? Muita coisa dos egípcios foram perdidas. O professor Jorge botou aí, a função exponencial é a matemática aplicada para a compreensão da propagação do vírus, né? Pois exatamente. Ia comentar isso agora. Se fala em curva exponencial, e aí muita gente não lembra, e a gente estudou isso na escola, né? E aí a gente fala que não aplicou, mas agora a gente não lembra para aplicar. E muita gente entenderia melhor a questão da exponenciabilidade do crescimento da transmissão. Então a gente tem colaboração dos egípcios, a gente tem colaboração também dos europeus, do Império Romano e tal, mas a gente tem, da China é que veio o paraquedas. Imagine pensar em algo que absorve o impacto de uma queda. Infelizmente, como toda tecnologia é utilizada também para a guerra, né? Como os aviões foram utilizados e tal, mas há muitas boas aplicações, se pode dar um paraquedas, a bússola, a hélice, né? Eu lembro de uma exposição que eu fui uma vez em Salvador sobre Leonardo da Vinci, e tinha um desenho de um helicóptero de Da Vinci. Então, como Da Vinci pensava um helicóptero, ele era como se fosse um parafuso, né? Um parafuso vazado. Então, na ideia dele, quando ele pedalasse ali, ia girar aquilo ali, ia tipo furando o ar como um parafuso e subindo. Mas a hélice, do jeito que a gente conhece hoje, é uma ideia dos chineses, e aí não só para os aviões, para os voos, mas até para a geração de energia utilizada a hélice, né? E são hélices imensas que se utilizam. E os barcos também, né? A questão da navegação com hélice também foi feita por eles. O carro de mão foi inventado pelos chineses, né? Que usam a questão de alavanca, junta duas invenções muito boas, a alavanca e a roda.
o papel, né, que nasceu dos papiros lá, graças aos chineses. Então, a gente fala da escrita, a gente fala da importância disso para ciência, e sem papel, que por mais que hoje a gente fale muito de tecnologia, mas o papel ainda é muito utilizado, imagine até como a gente teria acesso a muita coisa se não tivesse papel. Eu aposto que para escrever na pedra demorava muito mais. Muito, Então, bastante. falando de agricultura novamente, o arado da terra, o arado de ferro foi criado, foi desenvolvido pelos chineses. E aí a gente tem engenharia, tem a questão da construção de estradas, como isso muda a vida da gente, né? Imagine todo mundo andando na lama. O desenvolvimento do concreto e da hidráulica pelos romanos, que o concreto, na verdade, ele nasce lá porque a areia de lá era mais, vamos dizer assim, favorecia mais a criação do concreto. E aí com a hidráulica eles fizeram os banhos romanos, que era um símbolo de poder, um símbolo de tecnologia. Então a tecnologia, toda essa apresentação, toda essa demonstração é para mostrar que a gente não vai falar aqui só de computação. Então é trazer para a reflexão de o que eu tenho ao meu alcance, né? O que tem na minha região de tecnologia. Será que o conhecimento do pessoal da roça aqui, da minha cidade, é algo que eu posso dar risada? É algo que eu posso rir e ignorar e ficar pensando só na computação? Quando eu comecei a me desenvolver mais na área de programação, quando eu comecei a conhecer mais de desenvolvimento de software, eu ficava imaginando, muita coisa a gente procura no Google. Né? O pessoal que é da área de TI, a gente para de memorizar tanta coisa e a gente começa a criar fontes de pesquisa instantânea. Da mesma forma que ninguém hoje mais trabalha com matemática fazendo tudo de cabeça, né? Se usa a calculadora para se focar nas coisas mais avançadas. Então, muita ferramenta a gente tem que baixar da internet em cima da hora. E aí, às vezes, eu ficava pensando, e se acontecesse hoje um apocalipse? De alguma forma, tudo de internet caísse e fosse desligado, como pensaram que seria o bug do milênio, né? O bug do milênio você achava que ia ser um super problema global gerado por um erro de cálculo de data, que achava que só se calculava com 2 dígitos os anos, né? E aí ia mudar o 19 para o 20. Depois aconteceria o quê? E aí o que é que ia acontecer com os dinheiros, com os bancos, as transações que dependem desse número, dessa informação da data, e aí ia envolver dinheiro, muito dinheiro do mundo todo. Então, e ainda bem que não aconteceu, não teve nada em relação ao bug do milênio. Mas caso acontecesse algo do tipo, se todos os servidores caíssem, né, se realmente a gente tivesse problemas sérios de clima e tal, qual seria o conhecimento mais importante? Seria o do desenvolvimento de software em um lugar onde ele não fosse tão utilizável, onde ele não tivesse essa plataforma para utilizar, ou seria os conhecimentos de agricultura, né? Porque a gente eu digo por mim, por alguns amigos meus, que a gente sempre conversa sobre essas coisas, a gente confia muito que na hora que eu precisar eu vou ter no Google. Se eu quiser plantar hoje abacate, eu não sei como é que planta, eu vou pesquisar no Google. E se esses bancos de dados caíssem, entendeu? Vai ter o senhor lá na roça que sabe tranquilamente como é que planta abacate em terrenos diferentes. Então, eu sempre me perguntava sobre esses conhecimentos de construção, né? Seja de uma casa de madeira, uma casa de pedra, esses conhecimentos de agricultura, esses conhecimentos de pesca. E em algumas realidades, eles vão ser mais importantes, podem ser mais importantes, do que meus conhecimentos de ferramentas de comunicação. Então, o que eu estou querendo ressaltar com isso a gente não pode menosprezar nenhuma tecnologia. Pelo contrário, elas têm que se agregar. E se eu tiver uma oportunidade... Exato. Se eu tiver oportunidade, é interessante eu conhecer outras formas de tecnologia, né? E essas tecnologias vão facilitar a minha vida, independente de onde eu esteja. Então, eu não preciso, quando pensar em tecnologia, pensar numa super solução tecnológica. Eu posso pensar em como eu posso fazer diferente, como eu posso agir diferente na minha atividade do cotidiano, sabe? Seja na escrita, seja algo que eu registro em um caderno. E se eu registrar essas informações de uma forma diferente? Então, isso é uma tecnologia, eu estou reorganizando essa informação. Ultimamente, eu estava lendo muito sobre aplicação de tecnologia, justamente nessa questão do que é cotidiano e do que é fora do cotidiano. Que dentro da administração seriam, a grosso modo e resumindo, os processos e os projetos, né? Então, no meu cotidiano, eu tenho os processos, as minhas rotinas. Então, há muita coisa que eu posso fazer para melhorar minhas rotinas
para que o meu dia a dia seja mais produtivo, e há muitas coisas que eu posso fazer para melhorar os meus projetos, que são coisas inesperadas ou são coisas de curto prazo, que estão fora de minha rotina e que eu posso fazer de uma forma melhor. E isso vai desde a empresa à nossa vida pessoal. Então, resumindo, depois que se fala de tudo isso do que é tecnologia, né, e como eu falei, infelizmente, a tecnologia da comunicação que a gente conhece evoluiu muito por causa das guerras, como outras, né? Antes da tecnologia da comunicação, o transporte foi usado para a guerra. A questão das estradas foram usadas para a guerra, as alavancas foram usadas para a guerra. Então, o defeito não está na tecnologia, né? O problema está em quem a utiliza. Né? Eu acho que a gente pode exemplificar isso na questão dos principais pontos da história da humanidade, sempre foi um avanço de tecnologia que impulsionou. Como, por exemplo, o feudalismo, que o avanço foi justamente a questão da agricultura, como os materiais que iriam usar na Primeira Guerra, as armas brancas, né, as armas, enfim, todo ponto histórico tem sempre um avanço de tecnologia ali como norte, né, como nascimento. Exato. A própria internet, ela foi criada pensando em ser uma ferramenta de interligação, de intercomunicação entre universidades. Não se pensava todo mundo ter acesso à internet e a vários pontos de internet, uma pessoa em sua casa, né, com vários dispositivos na internet. Ela foi criada para se trocar conhecimento. Ela foi criada para ser permitir um acesso, vamos dizer assim, a todas as bibliotecas numa rede mundial de computadores. E se imaginava um computador, por exemplo, em cada universidade. Mas ela foi difundida, ela foi financiada porque se prometeu para o Ministério de Guerra que se entregaria para eles uma forma de comunicação que não poderia ser derrubada. Né? Enquanto eu poderia derrubar alguns fios, algumas outras coisas, a internet ela estaria nas nuvens, vamos dizer assim, estaria no ar e não poderia ser cortada. Então, a tecnologia da informação e da comunicação, ela é uma dessas diversas formas de tecnologia, é uma das áreas. Né? Então, como eu falei aqui do papel e da escrita, ela veio desde esse desenvolvimento de se escrever, de fazer uma carta para alguém, os telégrafos, né? E aí a gente passa pelas impressões no papel, então toda essa questão da tecnologia de você partir de um supercomputador de uma instituição para os computadores pessoais, até os celulares que a gente tem hoje. E aí eu passo de uma realidade onde eu tinha como fazer a impressão para os fax, para eu poder transmitir. Então, para o pessoal na época era uma super tecnologia. Eu pegar um papel aqui, colocar no meu telefone, né, e esse papel aparecer do outro lado, né, numa impressão via calor. Esqueci agora para impressão térmica, no papel térmico. Então, vem o fax e aí vem o e-mail, que aí eu já passo essa informação, nem precisa mais desse papel térmico e fica lá no lugar onde a pessoa pode imprimir quantas vezes ela quiser depois, né? E no papel que ela quiser também, colorido, ela escolhe. Vem o e-mail substituindo essas cartas, né? Através da internet. E aí a gente tem nossa comunicação atual. Hoje a gente passa as coisas pelo WhatsApp, passa pelo Telegram, passa e por aí vai. E hoje a gente passa não só o papel, o documento, né? A gente está aqui passando um vídeo para vocês em tempo real, obviamente com um pequeno atraso, mas estamos aqui se comunicando, né? Os outros podem escrever, podem mandar mensagem. Então a gente passa foto, passa texto, passa som, passa vídeo, por causa dessa evolução dessa tecnologia da comunicação. E aí, usando esse termo, tecnologia de informação e comunicação, que são as TICs, né? E alguns também chamam de TI, que é a tecnologia da informação, entra numa questão referente ao conhecimento de área. Né? Primeiro, como eu disse, a gente fala em tecnologia, se pensa nessa área. Só que se acha que todo mundo, se é da área, vai dominar tudo dessa área. E não é bem assim. Na TI, cada máquina é praticamente um corpo humano, vamos dizer assim. Então, da mesma forma que na área de saúde eu preciso do médico, né, do odontólogo, do psicólogo, do fisioterapeuta, do enfermeiro, da mesma forma que eu preciso de todos esses profissionais na área de saúde, na área de TI também eu vou ter pessoas especializadas em cada área. Então, não tem... sinto informar para você que tem um amigo,
ou que tem um sobrinho, que tem um irmão que sabe tudo de computador e de informática, feliz ou infelizmente ele não sabe, feliz ou infelizmente eu não sei. E caras que são feras que eu conheço também não sabem tudo de informática, né? Porque a gente chega num ponto que a gente vai se especializar em alguma coisa. Seja qual for o profissional de saúde, ele não vai ser bom em todas as áreas. Eu estava conversando esses dias com um grande profissional aqui de Piauí, que ele é osteopata e fisioterapeuta, sobre isso. Sobre essa ligação entre o software da pessoa, né, que é o nosso psicológico, que é a forma como a gente sente as coisas, e o nosso hardware, que é o nosso corpo, né, que aí entra toda a questão dos problemas psicossomáticos e tal. E aí ele é de uma área que estuda essa ligação. Tem gente que vai estudar mais a parte mecânica do que ele, então vai se aprofundar mais que ele na parte mecânica. E tem um psicólogo que vai se aprofundar muito mais na parte mental. Tem gente que vai se aprofundar em como os remédios interferem, né, que vão ter os farmacêuticos e tal. Então, cada um vai se especializar em sua área. A área de TI é uma área que precisa de muita gente. Precisa de vários perfis diferentes. E então não dá para se pensar assim, que eu vou entrar na área de TI e vou dominar tudo. Não, não vai. Mas vai ter muita coisa interessante para você estudar e para você conhecer. A gente que é estudante de administração já há de pensar também nisso e refletir nisso, né? Que quando eu quiser fazer uma consultoria, indicar alguma coisa de tecnologia para alguém, ou se eu quiser realmente chegar numa empresa e interferir, não adianta eu chegar no profissional que vai ter o preço mais em conta e achar que aquilo ali vai resolver para mim. Porque a visão que se tem, como são duas áreas, eu digo direto, são duas áreas meio, a tecnologia e a administração. Elas são áreas fins para quem é realmente da área, né? Para o administrador, para a empresa de tecnologia, de consultoria de administração, a administração é uma área fim. Para quem é da TI, ela é uma área fim. Mas em qualquer outro organismo, em qualquer outra organização, são duas áreas meio, são duas áreas genéricas. Numa empresa de TI, a programação é a área fim e a parte administrativa é a área meio. Numa empresa de consultoria de administração, a administração é a área fim e a TI vai ser a área meio. Então, às vezes se enxerga muito essas questões como custo, né? E na verdade são investimentos. Então, eu sempre falo que é melhor investir mais nos meus momentos de rotina, nos meus momentos de cotidiano, do que eu deixar muito para frente nos momentos de crise eu estar despreparado, como aconteceu com muita gente agora, né? E, assim, Léo, obviamente... Oi? antes de você ir para o próximo ponto, entrou bastante gente agora na live. Você quer terminar o que está falando e eu faço os comentários ou posso continuar aqui? Não, pode falar. Pode falar. Pronto. Quando o pessoal acessar a live, por favor, coloque o nome completo para os monitores que estão anotando os nomes contabilizarem a presença de vocês, certo? E outro ponto que eu gostaria de lembrar é que só vai receber a certificação quem assistir pelo menos 3 das 4 lives. E aos que entraram agora, a gente está com 37 ouvintes no momento. Leandro é aluno do curso de administração da UNEB, assim como eu, vice-diretora do diretório acadêmico. Ele é analista de sistemas, atua na área de desenvolvimento web e gestão de projetos de software. Ele é servidor público, acadêmico, administração, como eu já falei, e ele é ativista de software livre, inclusão digital e educação computacional. Hoje ele está aqui com a gente para falar sobre o uso da tecnologia no cotidiano e em situações de crise. Qualquer comentário, qualquer pergunta que vocês tiverem, coloque aqui nos comentários, que a gente vai ler para vocês, e o Leandro vai responder com toda a maestria. Ainda bem que tem mais gente de TI assistindo que podem me ajudar também. Pronto. Então, o que acontece? Essa questão da inovação, né? Ela exige adaptação. As coisas vão mudar rápido. Às vezes o pessoal fica tendo acesso... Eu já gastei quantos minutos? Já falei meia hora? Senão eu falo... Não, ainda meia hora ainda não. Tá quase lá. Pronto. 4 minutos para meia hora. Pronto. Porque às vezes se tem uma resistência com a questão das tecnologias de comunicação, né? Às vezes se acha que se dá para parar o tempo. A gente pensa muito que o tempo vai se adaptar a nós, vamos dizer assim. E, na verdade, nós temos que se adaptar ao nosso tempo. E a inovação ela exige realmente adaptação. As coisas vão mudar rápido, principalmente hoje em dia. A tecnologia é fluida.
Então, se eu fosse recomendar, por exemplo, para alguém que está entrando agora na área de tecnologia, não tentar se aprofundar muito em um assunto só. Você tem que ser especialista em alguma área, em uma área, mas não em um assunto. Se a pessoa é de desenvolvimento, ela não pode se apegar muito a uma linguagem, porque as linguagens, até as linguagens passam por isso, elas têm um tempo de vida, né? Feliz ou infelizmente, e aí se muda. E às vezes a pessoa é muito boa em uma linguagem que vai ficando para trás. Obviamente ainda se encontra empregos nessas linguagens em setores e que precisam dessa programação legada, mas são menos empregos, às vezes paga bem, mas são menos vagas. Então, a recomendação é que você estude um pouco de tudo. Se eu sou da área de administração e quero dar consultoria, indicando a questão da área de inovação, oi, caiu? Não. Se eu quero indicar inovação, eu tenho que estudar um pouco de cada coisa. O Edivaldo comentou aí que não é aluno. Esse cara aí é um mestre. Esse cara é um mestre na área de redes. É uma honra ter Edivaldo aqui. É um cara que no início da minha carreira lá em Salvador eu conheci e ele já era fera desde aquela época. Então, imagina agora. É servidor público aí do estado da Bahia, funcionário da Prodeb, que é um órgão do estado que é especificamente para essa área de tecnologia e, se não me engano, ainda deve estar na Secretaria de Meio Ambiente cedido lá. É um dos feras que eu conheci em Salvador. Então, e é um que pode falar disso que eu estou falando em relação à mudança da tecnologia. Eu acredito que quando o Edivaldo começou a trabalhar era uma realidade que depois mudou completamente. E assim como qualquer pessoa da área... Se quiser agregar aí nos comentários, o espaço está aberto. Não sei se eu posso falar o apelido dele aqui, mas por isso que eu chamo de Edivaldo. É até estranho chamar de Edivaldo. E então, tipo assim, e a globalização dessa informação permite isso, permite essa fluidez, né? Imagine que a pessoa quer trabalhar com marketing. Isso eu estou falando de se apegar muito à tecnologia só, vale para qualquer área. Imagine que a pessoa está trabalhando com marketing. E aí ele, vamos supor, uns anos atrás, ele ficou fera em Orkut. Ele se dedicou a estudar para o Orkut e fazer material para o Orkut. E de repente o Orkut morre, né? O Facebook, eu ainda acho ele uma ferramenta poderosa. Eu ainda acho que ele tem muitos usuários e tem um alcance bom. Mas muita gente nem tem mais perfil no Facebook. Nem utiliza mais o Facebook. Ele já está começando essa fase de abandono. Porém, eles são espertos, eles são ninjas, assim como está no Instagram agora, que é do mesmo grupo, na verdade. Tanto que tem essa questão da compra de novas tecnologias, como o Google também sempre fez muito bem, né? A Google sempre foi comprando algumas coisas como o Waze, como o YouTube, que poderiam interferir em algumas áreas onde eles atuavam. Então, ao invés de eu estudar tanto a questão da ferramenta em si, eu vou ficar especialista só no Facebook ou só no Instagram, eu tenho que estudar conceitos de marketing digital, de divulgação em redes sociais, como as pessoas que acessam as redes sociais se comportam, porque a rede social vai mudar. Se mantiver o nome, se você for olhar o Facebook agora e o que ele era antes, é uma outra rede social. Se mantém a mesma empresa dona, se mantém o mesmo nome, porém mudou layout, mudou recursos. Eles foram colocando recursos que as outras foram... Isso. Então eles começam a mudar. A gente vê com a UAT, né, que é a Universidade Aberta à Terceira Idade da UNEB, a quantidade de senhoras entrando no Facebook. Elas estão aprendendo lá a utilizar e hoje elas já dominam. E aí entra nessa questão do domínio da tecnologia. Será que realmente é esse bicho de 7 cabeças? Porque para o lazer eu estou vendo senhoras de 60 a 80 anos conseguindo utilizar tranquilamente, fazendo chamadas de vídeo por um celular que é um aparelho que quando veio começar a existir ela já tinha mais de 60, sabe? Inclusive eu gostaria de comentar que minha avó está assistindo a live pelo Instagram, para ir como exemplo. Pois é, abraço, vó. Entendeu? Isso aí, ela está se atualizando. A gente tem que ter esse comportamento de se atualizar. É como a gente fala, que às vezes o pessoal fala que as pessoas de idade, elas não querem mudar, acham que já estão certas. E às vezes é bem o contrário. Eu conheço muita gente que fala, rapaz, minha avó, quando era nova, era severa. Agora que você vê ela rindo, você vê ela resenhando, você vê ela brincando. Então as pessoas também mudam depois de uma certa idade. Então quanto antes a gente se acostumar a isso e se atentar para isso, melhor para nós mesmos, né? Quer fazer algum comentário? Não, pode prosseguir à vontade. Não. Pois é. Então, e tem também outro fator, que muito do que é considerado uma tecnologia do futuro nem vai à frente. Alguns exemplos. Tem tecnologia que ela surge,
ela vai ficando popular, e aí ela se torna rotineira, todo mundo utiliza, e aí depois que todo mundo usa, que ela fica popular, vem outra e a substitui. E a gente acha que o ciclo de toda a tecnologia é esse. Toda a tecnologia que está dando certo agora vai se tornar um carro-chefe e todo mundo vai ter e depois ele vai cair. Amanda deu exemplo aqui do DVD. O DVD foi isso. Ele chegou a se popularizar, chegou ao ponto de pessoas com poder aquisitivo menor ter um DVD em casa. E aí, de repente, ele sumiu, ele se extinguiu. Mas tem outras que são tidas como uma grande inovação do futuro e são abandonadas. Um exemplo é o Blu-ray. Né? Depois do DVD, todo mundo achou que o Blu-ray, que era aquele disco que vinha com a resolução muito maior dos filmes, enquanto o DVD cabia 4 GB, já se estudava discos de mídia para até 50 GB, se não me engano, da última vez que eu tinha pesquisado. Já se falava em outras tecnologias além do Blu-ray, só que seguindo na mesma linha. E aí, de repente, esse tipo de mídia, ele ainda se encontra DVD, virgem e tal, mas pouca gente ainda prefere um DVD a um pendrive com a capacidade muito maior, né? E se encontra pendrives baratos. Olá, vó. E aí, então, tipo assim, no cotidiano da gente, algumas tecnologias entram que a gente não percebe, como eu falei do fogo, né? Imagine a gente ter um fogão hoje. Imagine o trabalho que era acender fogo para se preparar algum alimento, coletar tudo que fosse necessário para o fogo e manter aquele fogo, controlar aquele fogo. Abraço, dona Berenice. E hoje, uma pessoa com pouca renda, né, não precisa ser alguém muito rico, acho que não sei definir qual seria a classe, mas de classes financeiras mais baixas consegue ter um fogão em casa, que é algo que pega um gás que foi liquefeito, né, foi transformado em líquido do petróleo. Então se extraiu o petróleo lá, transformou esse líquido num gás, colocou num compartimento de alta compressão, foi transportado, olha quantas tecnologias você está utilizando, o automóvel, né, as rodovias, foi transportado para uma distribuidora para chegar em tua casa, tu colocar ali aquele trem que fica na ponta da mangueira, que deu branco agora no nome, eu encaixar no bujão, e aí ele jogar esse gás pro fogão, que é controlado, e aí vem o fogão elétrico, que é só apertar lá uma faísquinha de eletricidade para gerar esse fogo e acender e fica ali contido. Né? Aquele fogo não vai tomar conta da minha casa, salvo um caso de um acidente muito azar. Mas Amanda o normal aqui, que é o registro. O registro, obrigado. E aí, tá vendo? A gente esquece das coisas mais básicas. E aí, ele fica ali contido e você consegue controlar a temperatura dele, controlar a intensidade desse fogo. Então é alta tecnologia. Eu fico me imaginando, quando eu vejo aqueles filmes e séries medievais, e aí uma coisa que me despertou muito por ser no Brasil, que foi alguma série referente ao tempo da colonização, não sei se foi Quinto dos Infernos, alguma série dessa. E aí mostrava a realidade da corte portuguesa vivendo aqui no Brasil. Então, hoje, o banheiro da nossa casa tem muito mais tecnologia do que o castelo de qualquer rei. Né? Eu não vou entrar nos detalhes da porcaria que era. Mas hoje a gente tem todo um serviço de hidráulica, tem a questão do domínio da porcelana, tem o plástico, o que quer que seja, mas para que a gente tenha... Isso, que a gente tem um conforto sanitário que reis não tinham, né? E isso são só 500 anos atrás, que é o caso do descobrimento do Brasil, né? Entre aspas. Então, tem tecnologias do nosso cotidiano que isso pode nos dar esperança de que no futuro algumas pessoas tenham mais acesso a algumas tecnologias que a gente não tem hoje, né? Como a gente tem esses casos. Já tem tecnologias que não popularizam, né? Por aqui, por exemplo, às vezes as tecnologias são culturais. Um exemplo que eu sempre dou quando eu toco nesse assunto é a torradeira americana. A gente vê nos filmes lá, o pessoal coloca os seus 2 pãezinhos lá de forma na torradeira e fica de boa. Às vezes deixa na noite anterior. Eu vou colocar aqui e programar. Hoje lá já está nesse nível. Vou colocar aqui e programar, e aí a cafeteira, às 7 horas meu café vai estar pronto, que ela vai começar uns minutos antes. A minha torrada já vai estar no ponto. E eu, esses dias, estava procurando a chapinha que junta os dois, porque eu não estava querendo gastar eletricidade com o grill elétrico.
Então a chapinha que junta as duas pontinhas para fazer o pãozinho de forma. Aquela torradeira nunca popularizou aqui. E se a gente assistir filmes dos anos, vou chutar aí 50 ou 60 dos Estados Unidos, né, quando no início do cinema colorido, o pessoal já tinha aquelas torradeirazinhas de colocar, ele ter o tempozinho e a torradinha pular lá no ponto, sem queimar demais nem ficar crua. E pra gente não popularizou. A lavadora de pratos, né? Hoje, muita gente fala que não consegue viver sem a máquina de lavar roupas. A máquina de lavar roupas, ela tem uma certa popularidade, pode ainda não ter tanto acesso, mas a máquina de lavar louça não é popular aqui no Brasil. E, obviamente, vai sair aquela velha justificativa, principalmente de algumas pessoas que gostam de lavar pratos e que querem eles bem limpinhos e brilhantes. A IP é muito famosa. A IP domina o mercado. Aí quem é que vai comprar uma máquina de lavar louça se tem IP para usar, né? E aí tem aquela história, mas a máquina não sabe lavar direito. Né? Só que é a mesma coisa que se falava da máquina de lavar roupas. Né? A máquina de lavar roupas, eu acho que minha mãe era minha avó, que falava que não sabe lavar. Mas assim, você trata as manchas mais graves, mas no geral, ela te dá um conforto, ela te faz ganhar tempo no teu dia a dia, tu não precisa ficar ali gastando aquele tempo. A de lavar louça, historicamente, é a mesma coisa. As partes piores eu lavo e o geral eu coloco lá para ela lavar. Mas não popularizou, né? Então, baseado nessa questão de acesso à tecnologia, já deu 40 minutos? 1 minuto para 40. Tá vendo? Minha cabeça boa. Eu estou preocupado com o tempo, senão eu falo demais. Então, considerando essa questão desse acesso às tecnologias, e aí já pensando em todas essas tecnologias, a gente pode observar que tem pessoas com poder aquisitivo menor que não vão ter o chuveiro elétrico, infelizmente. Né? A gente acha que é uma coisa tão comum para alguns, mas para outros Amanda tá mandando você esquecer a hora, né? Não fala isso não, que é problema. Mas aí vai depender do pessoal. Se tiver uns 15 empolgados aqui, a gente faz um segundo. Mas aí, a gente vira, tranquilo. E aí o que acontece? Nas tecnologias de informação e comunicação, né? Considerando essa questão do nosso uso cotidiano, observando as tecnologias que a gente usa no cotidiano, e o acesso que se tem e que não se tem, que a gente enxerga pessoas que não têm esse acesso à tecnologia. E as tecnologias de comunicação e informação, que estão sendo tão tratadas nesse momento? A gente fala que todo mundo hoje tem celular. Ah, mas todo mundo tem celular, todo mundo tem WhatsApp, todo mundo tem internet em casa. Seria muito bom que realmente todo mundo tivesse, mas infelizmente não é todo mundo. É uma coisa que eu sempre fico tentando sondar esse tipo de índice. Quem realmente tem, quem realmente não tem. Porque, se a gente for observar, realmente a gente vai ver pessoas que a gente acredita que não tenha, mas que tem. Tem acesso à internet até razoável. Eu voltei para Ipiaú em 2014. E quando eu cheguei aqui, salvo engano, só se tinha Velox. E quem compartilhava internet, né, como empresa, como trabalho, acho que tinha uma Velox por trás, contratava a Velox na velocidade maior e ia compartilhando velocidades menores. Hoje a gente já tem uma gama de empresas aqui em Piauí que não se tinha. Então, alguns bairros... alguns bairros... A Amanda te entregou agora, hein? Eu tô vendo aqui. Alguns bairros têm internet aqui em Piauí, bairros periféricos, que têm conexão melhor do que alguns bairros onde as pessoas têm um poder aquisitivo até melhor em Salvador. Eu morei em um bairro em Salvador que não era periférico, era um bairro com... Sabe, o pessoal tinha uma qualidade de vida boa, tinham rendimentos bons, e a internet era péssima, porque a única operadora que chegava lá, o ponto que tinha o armário no poste, era uma distância de algumas casas, que chegava um sinal péssimo. A internet de escada eu também acompanhei, cara. Aquele velho... E aí, aqui em Piauí... E na época da discada, imaginaria, né, a fibra ótica. Exatamente, fibra ótica. E eu te digo mais, fibra ótica em bairros periféricos de Piauí, na Bahia, Nordeste do Brasil, entendeu? Então, é algo que tem coisas que realmente se tem esse acesso. Porém, tem pessoas que ainda não conseguem pagar essa internet. Tem pessoas que ainda não têm esse celular com essa conexão para usufruir hoje do estudo à distância.
né, que se fala muito no estudo à distância, e aí é que entra uma das questões aqui da live também, se a gente utilizar, se realmente tivesse um acesso maior a essas tecnologias no cotidiano, nos momentos de crise, a gente sofreria muito menos esse impacto. Então a gente tem aí crianças que não têm acesso à internet, não têm acesso a celular e computador para fazer suas atividades escolares. A gente tem pessoas que não têm acesso a essa internet para estar tendo acesso à informação de qualidade nesse momento, né? Porque tem muita informação aí dada por veículos que não são de uma qualidade assim tão confiável. Nós podemos exemplificar diretamente pela própria situação de Piauí, né? Muitos alunos agora nessa pandemia que estão tendo aula online, muitos estão na área periférica, na roça, né, naquela parte de árvore mesmo, afastado do centro, e aí não consegue ter internet, não consegue participar das aulas por isso. Muitas pessoas, eu inclusive quebrei esse conceito recentemente, não mentirei, não escondo de ninguém, e realmente, como você está falando, muita gente não tem o acesso, muita gente não está ali com um Wi-Fi, com 3G bom, 4G, e não consegue ter esse mesmo engajamento na internet como quem está aqui no centro que tem a internet. E aí não consegue participar das aulas, não consegue nem executar o trabalho, e teria num ambiente que exerce a função, né? Exato. Quando eu estava vendo a música para botar na questão da live, eu pensei logo na música da trilha sonora do filme O Jogo da Imitação, que é sobre a história de... Ele não é 100% biográfico não, tá? Tem parte de ficção ali, mas ele traz uma reflexão boa sobre a questão da história de Alan Turing, que é o cara que é considerado um dos pais da computação, alguns chamam realmente de o pai da computação, e que infelizmente foi julgado por ser homossexual futuramente, né? Então, depois de ele ter resolvido um problema da Segunda Guerra Mundial, ele ter praticamente não, ele foi uma peça fundamental na derrota da Alemanha nazista, né? Salvando tantas vidas, e o cara sofreu uma castração química porque era gay, simplesmente. Tanto que há pouco tempo teve um pedido de perdão da rainha, ele foi colocado a foto dele em uma nota acho que de 50, não foi euros, foi de libras. Então teve todo um pedido, uma questão de conserto histórico, né? Esqueci agora um termo melhor para isso, mas reparação histórica. Uma reparação histórica referente à história de Alan Turing. Só que eu acabei colocando a música em português que a Cássia Eller canta, né? Que é Queremos Saber Quando Vamos Ter Raio Laser Mais Barato. Porque os impostos financiam a ciência. E aí, quando essa ciência é desenvolvida, seja em qualquer área, saúde, educação, quem tem acesso primeiro é quem tem mais recurso financeiro. E aí, até essa tecnologia ser tão acessível quanto, por exemplo, a questão da higiene no banheiro, a questão do gás de cozinha, até isso ser tão acessível, muita gente, às vezes, até perde a vida por questões como essas, né? Sem necessidade. E aí é o que vale a reflexão da gente. Onde eu estou nesse mundo tecnológico? Sabe? Onde eu estou e onde eu quero me posicionar? Será que porque eu tenho acesso tão fácil à tecnologia, realmente todo mundo tem? Será que não há nem um pouco que eu possa fazer por isso? Seja no compartilhamento de conhecimento, né? É como eu falei no início da live, eu estou aqui não por eu ser uma autoridade no assunto, mas o pouco que eu sei eu posso passar para alguém, e os outros que estão participando da live podem chegar aqui, comentar e compartilhar. E a gente, então, eu acho que o momento da conversa é mais importante do que realmente alguém deter esse conhecimento. Essas reflexões é que vão gerando, na verdade, o conhecimento em conjunto. Como estava a questão do software livre. Eu defendo tanto o software livre porque eu acho que ele é um meio de se ter acesso mais fácil à tecnologia. Porque, principalmente o gratuito, ele não tem um custo. Né? Ele não tem um custo, ele não precisa de pagar licenças, por exemplo. Então, eu posso desenvolver máquinas de baixo custo com restos de máquina, vamos dizer assim. Será que eu não tenho um computador em casa que eu possa doar? Será que várias pessoas que são da área de tecnologia em vários municípios, às vezes se consegue? Eu faço parte de alguns grupos como o Code Club. Eu já tentei fundar um Code Club aqui em Piauí,
né? Agora com essa pandemia vai atrasar também mais um pouco ainda, mas que é uma ideia de um clube, um grupo, para se ensinar crianças a partir dos 7 anos de idade a programar computadores. E aí você ensina a programação não necessariamente para ela se tornar um programador como profissão, mas você entender como as coisas funcionam na programação, que eu sempre chamei de pensamento computacional. Mas eu achei um termo interessante de um cara que estava fazendo uma live com o CRA, e ele escreveu um livro sobre como vai ser o uso da tecnologia pós-pandemia. E aí eu comentei lá, ele falou realmente, concordou com essa questão do pensamento, da importância desse tipo de pensamento para as pessoas, só que ele falou que preferia chamar de pensamento analítico. E entra muito por isso que eu sempre falava, é um pensamento computacional, embora não se envolva computador. Eu pensar em entradas, processamento e saídas, né? Que é o padrão de... Ô, Léo, eu acho que aqui tá travando um pouquinho. Eu queria saber do pessoal se é a minha internet ou o que tá acontecendo. Vocês estão recebendo aí normalmente ou tá travando alguma coisa? Alguém poderia comentar? E quem tiver interesse em fazer parte do grupo que o Léo tentou fundar, quem tiver aí alguma vontade, algum engajamento, só comentar aí ou procurá-lo no Instagram. Procura aí no direct que a gente vê como é que junta a galera. Um abraço, Pompeu. Tá normal pro pessoal. Então, acho que pra mim aqui então o que acontece? A gente às vezes tem o comportamento de... Eu tenho um celular velho. Eu levo esse celular para consertar. E aí o cara me fala que não vale a pena pagar por ele. Eu pergunto quanto o cara quer pagar. Se o cara falar que só vai pagar R$50 na carcaça, eu falo, prefiro jogar no lixo. Muita gente, infelizmente, tem esse pensamento. Tipo assim, eu prefiro gerar lixo do que deixar alguém reaproveitar. E uma coisa que eu observei que foi importante para mim em Salvador foi a convivência com pessoas da área que gostavam, que não só queriam, mas gostavam de compartilhar conhecimento. E isso formou muito a minha postura profissional, a minha postura na área. Então a gente participava de grupos, seja de programação, se fazia oficinas de instalação de software livre na máquina de quem quisesse se dispor a começar a utilizar. E eu percebia depois que algumas daquelas pessoas que eu via antes, lá na frente, né, palestrando, ensinando, eu falava, caramba, esse cara sabe demais. Léo? Depois, oi. A Ariana, ela participou de uma palestra com a gente, foi incrível, tivemos um retorno muito bom. Ela comentou aqui que tem interesse em fazer parte do grupo, gostaria que você explicasse mais. E falou que se é você organizando, ela está dentro. Então, se Valeu, você quiser comentar agora, abração. Se você quiser comentar agora ou no final. Eu vou falar mais pra frente. Pronto. Aí, sobre essa questão da postura da gente. Então, tipo assim, qualquer um pode fazer o seu pouco de diferença. Eu já vi gente aqui fazendo coleta de baterias, né, para evitar que elas fossem descartadas no lixo, e que falou, rapaz, tem gente que só traz a bateria para jogar aqui, se ela já tiver inchada, vazada e tal, porque tem certeza que eu não vou conseguir reaproveitar. Mas se o cara vê que a bateria dele está um pouco melhor, não está tão danificada, ele leva para casa e deixa lá guardada para ver se ele vai ter a oportunidade de vender algum dia, mas ele não dá para que isso seja reaproveitado de imediato. Então, em alguns lugares, já se teve experiências de pessoas, de grupos que se juntam porque estudam a área e querem aprender realmente, querem se qualificar melhor e fazem oficinas de montagem de computadores com restos de computadores. Já teve, acho que no Rio de Janeiro, um caso que o pessoal montou computadores só para acessar a internet, só para pesquisa, né, como se fosse uma biblioteca virtual para os alunos de escolas públicas, com aquelas máquinas de caça-níqueis que a polícia tinha apreendido. Então, apreenderam as máquinas, aquelas máquinas têm processador, têm memória, então se fazia computadores de baixo custo. E aí, quando eu vim para cá, uma coisa que eu percebia era que muita gente que estuda, que faz ciência da computação, em universidades aqui da região ou faculdades que fazem sistema de informação, eles não têm a gama de oportunidades de atuação que alguém em Salvador, por exemplo, tem. Em Salvador o mercado é mais amplo,
Então é muito mais fácil achar um estágio na área para desenvolvimento, ou aqui até que a parte de redes, a parte de infraestrutura é forte. Né? Tem muita gente trabalhando com essa questão de transmissão de dados, com a questão do compartilhamento de internet, internet a rádio, internet cabeado, internet com fibra ótica. Porém, eu não sei se, né, aí se tiver alguém aqui de alguma dessas empresas que quiser comentar, eu não sei, por exemplo, se eles pegam estagiários dessas universidades que estão fazendo cursos de redes, que estão fazendo cursos de sistema de informação. A postura aqui em Piauí, não falando de todos, mas de alguns, ainda é daquela coisa, eu tenho esse conhecimento e se eu passar eu vou gerar concorrente. O cara vai virar meu concorrente. Só que ele não sabe que aquele cara... Aproveitando que você está falando aí, eu gostaria de só dar uma palhinha rapidinho. Os ouvintes, se houver alguém, eu já coloquei nos stories anteriormente, se vocês conhecerem alguma mulher negra, estudante, que tiver alguma afinidade com a tecnologia da informação, justamente o assunto que o Léo está falando, construção de sites, linguagem de programação, entre em contato com a gente, passa aí o Instagram, passa o contato que tem um pessoal com projeto na UNEB procurando uma bolsista com essas qualificações. E aí? Obrigada. Então, se a gente fosse fazer essa coleta hoje desse material para montar essas máquinas, não daria talvez tempo. Mas se já existisse um grupo de reaproveitamento dessa questão do hardware, botando um sistema operacional leve no computador para que se usasse só para conectar a internet e digitar texto, talvez muitos alunos hoje de escolas públicas teriam acesso a essa questão da computação. Então, é o grande problema que qualquer área de ajuda social enfrenta, né? Seja para doação de agasalho, seja para doação de alimentos, é conectar quem quer ajudar com quem precisa ser ajudado, né? Então, há várias coisas que a gente pode fazer para ajudar. E aí vem a pergunta, eu usufruo hoje de todos os benefícios que meu acesso à tecnologia me permite, eu aproveito de tudo que está ao meu alcance para eu melhorar, tipo, o meu celular que eu peguei de última geração eu uso só para jogos, será que eu não poderia utilizá-lo para estudar? Que às vezes a gente fica um pouco, eu já percebi muito disso, e isso aqui é questão empírica, não é nada científico não, mas muitos dos meus amigos e amigas conhecidos, alguns sofrem de ansiedade, tem algumas coisas, muitas vezes parece que falta um objetivo, algo para se ocupar, e se começa a se culpar por isso, e vira uma bola de neve. E a gente tem muito a fazer, sabe? Eu acho que se juntar direitinho, como a Mariana sempre prega, se juntar direitinho dá para se ajudar muita gente, e quem também está fazendo se sentir muito melhor. É uma coisa que pode até... Ela comentou aqui que é o tal do capitalismo selvagem, né? Que vivemos ainda na disputa e competição pela sobrevivência, porque os profissionais disputam entre si e se enfraquecem enquanto categoria. Pura verdade. Exato. Galera de ADM aí, quem lembrar o nome do teórico coloca, mas foi uma frase que me marcou em ADM quando eu vi, de alguém que comenta: pior do que você treinar um profissional, capacitar um profissional e ele te deixar, né, ele sair de sua empresa, é você não capacitá-lo, você não treiná-lo e ele continuar. Que às vezes o pessoal pensa muito nisso, se eu deixar o cara capacitado, ele vai sair. Mas e se ele não se capacitar e continuar ali? Entendeu? E ficar com... Você pode pôr a perder sua tecnologia ou a qualidade do seu produto, etc. Então, todo mundo ganha, assim, pelo menos pela minha vivência, o que você compartilha, a forma como as pessoas te enxergam, entendeu? As pessoas que já trabalharam comigo em tecnologia, e o feedback que se tem positivo é muito gratificante. De pessoas chegarem para tu e falar: cara, tu é um cara dos que eu trabalhei, que mais passa as coisas que sabe. E eu já falei: rapaz, vocês não têm noção de quantas coisas vocês me passam. Talvez o que me facilita aprender tanto é os outros me passarem se eu precisar pesquisar. Entendeu? Que é essa troca que fortalece todo mundo. Ao invés de todo mundo ter que gastar toda a sua vida lá pesquisando alguma coisa, eu precisei resolver alguma coisa, gastei horas ou 2, 3 noites pesquisando, eu passei para o cara em 5 minutos. Mas ele também vai depois retribuir da mesma forma. Na hora que eu precisar, ele vai falar: não, cara, isso aqui tu faz assim, ó, e ensina, porque é uma questão de retribuição, sabe? Então, a gente tem que saber usufruir desses benefícios e saber gerar frutos, né, desses benefícios também ao nosso redor. Como eu falei, eu vim para cá em 2014, na área de desenvolvimento de software, talvez tenha sido realmente por eu ter perdido meus contatos.
Mas quando eu voltei Léo, para a cá, gente